Fala, gamers! Você está aqui no canal, está assistindo aqui o corte do nosso podcast. Calma que o podcast inteiro vai estar aqui no YouTube, também vai estar lá no Spotify, então já segue lá no Spotify se você prefere ouvir só no áudio. Segue aqui no canal no YouTube também para você poder ver os vídeos com imagem, com edição muito bem feita, modéstia à parte. Já segue a gente, segue nas redes sociais também, as redes sociais estão aparecendo aqui na tela, todos Papo de Gunner com dois Os. É, Se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente, deixa o like e você vai assistir agora um ótimo vídeo. E agora, falando da nossa felicidade, né, aí do final de semana, o Arsenal finalmente venceu o Aston Villa na casa do Aston Villa e com o Trossard sendo o nosso herói, né, saindo do banco sendo o nosso herói. O Arsenal venceu o Aston Villa aí por 2-0, uma disputa aí de treinadores bascos, né, o Unai Emery e o Arteta são do País Basco, ele fica na Espanha e tem toda a questão política, a gente não vai adentrar aqui, mas o Arsenal conseguiu espantar esse fantasma aí do Aston Villa que tanto assombrava a gente, né, Pedrão? Exatamente, né? E o jogo contra o Villa no Villa Park, na minha opinião, é um dos jogos mais difíceis que tem na Premier, né? Eu sempre falo que não tem jogo fácil, que os times de meio de tabela e até os times da zona de rebaixamento sempre fazem jogo duro, principalmente contra o Arsenal. Parece que, não sei se é porque a gente é torcedor, mas parece que sempre o time dá um pouquinho a mais quando a gente está vendo os jogos contra o Arsenal. E contra o Villa, lá na casa deles, é sempre um jogo muito difícil, né? A gente vai depois trazer aí no final uns outros dados sobre times que incomodam o Arsenal, mas desde que o Arteta chegou, foram 11 jogos contra o Aston Villa, o Arsenal perdeu 5, então tá bem dividido aí, tá praticamente 50%. Esse jogo foi o jogo de número 11, foi o desempate, né? Mas o Villa é muito forte em casa. O ano passado a gente mencionou também no episódio anterior que o Villa foi, até mais do que o City, o time que incomodou, porque a gente não. O Arsenal não foi derrotado pelo City, mas foi derrotado pelo Villa no Emirates e no Villa Park. E o Arsenal começa bem, isso é importantíssimo, porque o próprio jogo contra o Wolves, para mim, já não era assim tão tranquilo, e o Arsenal consegue em um início de Premier League complicado, já consegue aí 2 vitórias, aí 2 clean sheets. Isso também é importantíssimo, Leandro. Perfeito, né, Pedrão? Eu acho que o Arsenal ele trabalhou muito psicológico para esse jogo contra o Aston Villa, porque o time do Arsenal ele vem nessa crescente, temporada após temporada. E o que o Arteta falou no final da temporada passada, que você até citou no primeiro e no segundo episódio, sobre a necessidade de que se o Arsenal precisa para vencer ao campeonato 114 pontos, ele vai fazer os 114 pontos e vai ganhar todas as partidas. E eu acho que essa mentalidade que o Arteta está trazendo para o time agora, que essa mentalidade que ele levou para o jogo contra o Aston Villa, porque a gente viu um time muito brigador, a gente viu um time que estava disputando muito a bola, que estava muito em cima ali do lance. A gente viu até uma defesa ali, né, com o Saliba no chão, após um chute do Maguinho, e o Ben White também chegando e chutando a bola em cima do Maguinho. Então a gente viu o time muito unido. E fazendo agora uma análise tática, a gente teve novidade na lateral esquerda, né, Pedrão? A gente teve a saída do Zinchenko para a entrada do Timber, né? Muitos esperavam aí que o Calafiori poderia entrar como titular, e o Calafiori ele ficou no banco e entrou no decorrer do jogo, no segundo tempo. E uma diferença do Timber para o Zinchenko é que o Zinchenko ele faz a construção por dentro e ele se parece com um meia, né? Ele já fica lá mais na frente, numa posição em que o Xhaka era jogado mais para frente ainda e o Zinchenko ficava como esse meia auxiliar. Mas o Timber ele ficou lado a lado com o Thomas Partey, né? Como se fossem dois primeiros volantes. E o Arsenal voltando com essa saída de três, com o Gabriel Magalhães, o Saliba e o Ben White. E o Timber ficou lado a lado do Thomas Partey, né? E o que isso mudou? Ele ficando lado a lado do Thomas Partey, o Arsenal tinha uma sustentação defensiva muito grande, porque dificilmente o Arsenal tomaria o contra-ataque. Por quê? Teria o Timber para poder fazer a cobertura. Se o Gabriel Magalhães saísse para poder marcar na ala, o Timber voltaria para a posição dele. Então dificilmente teria um contra-ataque ali e alguma bola nas costas. A mesma coisa com o Thomas Partey, com o Ben White e o Saliba tendo esse zagueiro da sobra.
E o que isso influenciou também na frente? O Rice passando muitas vezes e sendo esse jogador surpresa dentro da área, né? O Rice que é um jogador que a gente sabe que joga de primeiro volante, mas quando o Arteta coloca de segundo volante, ele aparece muito bem dentro da área. Inclusive participou do lance do gol, né? Tava ali pedindo a bola de uma maneira maluca, enlouquecida pro Saka, porque ele queria fazer o gol. É, e o Rice, ele aparece muito dentro da área e aparece muitas vezes como essa opção, não só para poder receber e finalizar, mas também poder receber, esperar a passagem do Havertz ou do Martinelli ali, porque ele fica mais pelo lado esquerdo, e poder trazer uma enfiada de bola, tocar para o Odegaard, trabalhar mais a bola. Então umas nuances que o Arteta vai trazendo que é muito interessante da gente perceber para o time não manter um mesmo padrão contra os times, para ser mais difícil de haver essa leitura, né? Então o time trouxe aí um estilo muito bom, né, Pedrão? Exatamente, né? O Zinchenko tinha esse estilo aí de sempre construir um pouco mais à frente, né? E era um dos armadores do time. E aí o Arteta mexe exatamente onde era talvez um dos defeitos. A gente até comentou isso aqui, acho que no primeiro episódio, que um time não pode ter os elos fracos, e o Zinchenko estava sendo um elo fraco ali pela esquerda, né? Então o Timber ele já havia entrado agora contra o Wolves, e agora ele já começa o jogo, ele sai jogando e traz essa nova configuração. Então ele resolve praticamente aquilo que parecia que era um elo fraco ali na esquerda, né? Defensivamente o time fica muito mais seguro, é um time muito mais seguro com o Timber ali. E o Timber ele pode fazer as outras funções ali também, então ele não vai ficar sem função se ele não jogar na esquerda, porque principalmente a gente espera ver na esquerda o Calafiori, que entrou ali nos 35 do segundo tempo, deu uma pequena amostragem pra gente aí do que ele pode fazer, e a gente espera que ele seja esse lateral mais completo, né? Porque ele com a bola ele também faz muito bem essa saída de jogo, tanto saindo ali como zagueiro quanto levando a bola para o meio, e defensivamente também é mais seguro, ele é mais alto, tem uma imposição física talvez melhor que a do Timber também, muito melhor que a do Zinchenko. Então é o que a gente bate na tecla, que além de ser um upgrade aí talvez em qualidade, o Arsenal fica com opções de formas diferentes para exatamente como você destacou, não ficar previsível, né? Não tá sempre do mesmo jeito e ter sempre essa válvula de escape aí nos jogos. Mas isso que você falou é muito interessante, Pedrão. E algo que eu gostei de ver foi o Rice trocando de posição. Ali muitas vezes ele ia para a ala e dava uma opção ali para o Martinelli construir pelo meio. O Martinelli, a gente vai falar dele também hoje. Mas o Martinelli muitas vezes pegando a bola, indo para o meio e fazendo esse facão, né? Trazendo a marcação consigo, liberando espaço ali na ala. E quando o Rice ele ficava mais por dentro, ele deixava um lado esquerdo livre ali para o Martinelli, né? E o Martinelli, a gente sabe que é esse jogador que precisa muito dessa velocidade no lance, ele precisa muito desse campo para poder jogar, porque ele é esse jogador que carrega a bola, ele é esse jogador que precisa de ter espaço para poder ser explorado. É claro que que ele trabalha bem em espaço curto, mas ele precisa desse espaço para poder conseguir fazer suas principais jogadas. E eu acho que é isso que o Arteta tentou buscar, potencializar o Martinelli. A gente vai falar durante aqui se deu certo ou não. Foi muito bom o Declan Rice, como que ele é um jogador completíssimo, né? A gente poderia ficar aqui anos falando de como o Declan Rice valeu cada centavo, e realmente valeu, porque ele faz posições, ele pode ser um primeiro volante, ele pode até ser um zagueiro, com o Southgate ele já jogou de zagueiro, pode ser um meio auxiliar aí no meio campo. Então ele é esse jogador completíssimo, é um Coringa, mas é aquele Coringa diferente, não é aquele joga em todas, mas não joga em nenhuma, ele joga em todas e é classudo em todas as posições. É inacreditável, cara. O Rice ele elevou o patamar ali do meio de campo do Arsenal. E assim, não ficou dúvidas de que o valor que foi pago para ele, né? Algumas pessoas achavam que seria um valor muito excessivo para um volante e tal, mas cara,
é outro time, é um controle que ele oferece, mas ao mesmo tempo ele pode oferecer uma dinâmica. Tem uma coisa no Rice que é sensacional, que é a pressão alta dele. Quando ele pressiona ali, que nem a gente falou, né? O Arsenal mantém esse estilo de pressionar ali sempre com o Odegaard, o Rice e o Havertz. E, cara, isso encaixou de uma maneira que é difícil os times saírem jogando contra o Arsenal, porque é tão absurda. O Thomas Partey que o diga, né, daquele gol que a gente tomou contra o West Ham, aquele jogo que estava 2-0 quando o Rice ainda era do West Ham. Então, cara, ele é um jogador que eu tenho certeza que nenhum torcedor trocaria a contratação dele hoje. Então, cara, ele elevou o patamar, e é que nem você falou. Se ele, por exemplo, agora a gente tem o Merino chegando. Então, e até já linkando com o nosso próximo assunto aqui, o Partey, ele foi bem na partida, fez um gol, né? E a gente sabe que não é um jogador que joga a temporada inteira. Isso nenhum dos anos que ele ficou no Arsenal ele jogou a temporada inteira. Então você pode esperar que já ele vai se ausentar. E aí o Rice é que vai jogar ali. Diferente do ano passado em que o Jorginho foi jogar ali, eu tenho assim bastante segurança que o Arteta vai fazer isso, vai colocar o Rice para jogar ali e que o Merino vai ser essa peça que faz a função do que o Rice está fazendo hoje, de pressionar lá no alto e tal. Então o Rice ele é completo e é extra classe, velho, não tem o que dizer. E puxando um pouco ali pro assunto do Partey, é um gol que ele faz que ele já vinha buscando esse gol, né? Se você buscar outras partidas aí até do ano passado, várias vezes o Arsenal faz essa jogada. O Arsenal usa muitos lados do campo, né? Então, quando o adversário fecha muitos lados, essa bola que vem pro meio, o Partey já chegava sempre querendo fazer esse chute. Ele chuta muito bem dali. Ele acertou a trave algumas vezes, algumas bolas foram para fora. Me lembro de um chute que ele deu contra o Tottenham, velho. Naquele 2-0 lá no estádio deles. Uma bola na trave que estremeceu o estádio inteiro. Foi sensacional. E ele tava merecendo já esse gol. Não foi a bola que ele chutou melhor ali de todas essas, mas foi ali na falha do Emi Martinez, talvez, que ele teve a prêmio que ele tava buscando, né, Leandro? Perfeito, né? Ele tava buscando esse gol realmente há muito tempo. Esse tapa do Thomas Partey é algo que tem tanta qualidade nesse tapa de primeira, que é algo que ele fez também um gol foi na primeira temporada do Gabriel Jesus, se eu não me engano, foi na temporada 22-23, que ele faz um golaço já no início do campeonato. E ele tem esse finesse, né, no chute de primeiro, nesse tapa. Ele sempre busca essa finalização, né? Então é algo que o Arsenal é muito bom ter um jogador explorando isso, porque pode chegar ao gol por um cruzamento para o Havertz, pode chegar ao gol pelo Martinelli passando, ou com o Trossard fazendo o facão finalizando, com o Saka cortando e finalizando, com o Partey chegando de trás para poder finalizar, com o Odegaard entrando na área, na Odezone também, e sempre finalizando bem ali. Inclusive o Odegaard perdeu um gol ali de baixo da trave, frente a frente com o Martins, não pode perder, né? Mas vai ser papai, então tá perdoado. Tudo que eles fizer até ser papai tá perdoado. E o Thomas Partey é o que a gente vinha falando, né? A gente vinha falando no último vídeo de como a torcida achava ele um elo fraco. A gente falou, o Thomas Partey é um jogador que pode muito bem ser utilizado pelo Arteta. E ele vem sendo muito bem utilizado. O Arteta vem extraindo o de mais importante que tem esse jogador, que além de sua marcação, tem aquelas passagens, aquelas ultrapassagens ali no meio campo para poder fazer essa transição de jogo. E o Thomas Partey é um jogador que, é claro, ele tem seus problemas físicos, mas tem uma vitalidade física também muito grande, né? Então, quando ele está bem fisicamente, 100% das suas faculdades físicas, ele consegue entregar um futebol muito, muito bom. É disso que o Arsenal não precisa, né? Se o Merino chegar, e é o que a gente espera, ele chega e toma a titularidade, o Rice vira o primeiro volante, o Merino vai para poder ser esse segundo volante, esse meio auxiliar. O Partey, se entrar no lugar do Rice, ele não vai ser aquela queda brusca de técnica ou de habilidade. Ele vai manter um nível ali muito grande, sabe? É claro que não o mesmo nível do Declan Rice, mas vai manter um nível grande que a gente não tinha nas temporadas passadas, quando entrava Sambi Lokonga, e eu gostava muito do El Neni, mas mesmo quando entrava o El Neni,
tinha uma queda de habilidade. Então, a gente chega nessa temporada com opções boas do meio-campo e chega com o Partey cada vez mais se firmando na equipe do Arsenal. É isso que eu ia comentar com você, né? Se eu tivesse que dar um palpite aqui, eu diria que na cabeça do Arteta o Partey é titular, e mesmo com o Merino chegando, tá? Eu acho que, não querendo ser repetitivo, mas o Merino ele vai fazer aquilo ali porque em algum momento da temporada o Partey vai se ausentar por lesão ou por qualquer outra coisa. Mas eu acho que o Arteta tem o Partey como uma peça fundamental no time, no 11 inicial do Arsenal, e que o Merino a princípio chegaria mais para entrar no segundo tempo, jogar partidas que vai precisar, né? Vai precisar rodar o time, fazer um rodízio aí, ele vai ser importante. Mas eu acho que se tivesse que começar uma final de Champions League hoje, por exemplo, um jogo contra o City na Premier League, e o Arteta tem 100% do elenco à disposição, no 100% do seu rendimento, eu acho que ele joga com Partey, Rice e Odegaard no meio, Leandro. Eu não teria como concordar mais com você. Eu realmente acho que pro Arteta, o Thomas Partey também é o titular da posição, e isso não deixa nada a desejar para o time do Arsenal, né? Como a gente vinha falando aqui. O Arteta ele construiu esse encaixe tão bem entre o Thomas Partey, o Odegaard e o Declan Rice. O Declan Rice é um primeiro volante e no West Ham, além de ter aquela classe, ele era um primeiro volante que também fazia parte dessa leva de primeiros volantes destruidores, entre aspas, né? Que conseguiam acabar ali com a transição do time adversário, que conseguiam marcar muito bem. É claro, não no estilo de vigor físico e violência que a gente tem costume de ver esses primeiros volantes, como Casemiro, como tantos outros. Mas o Declan Rice, ele conseguiu encaixar muito bem como esse segundo volante, fazendo essas ultrapassagens e deixando também o Thomas Partey com uma liberdade no meio campo para poder dar essa sustentação. Então o Arsenal, eu acho que ele vai se engrenando, e realmente se fosse para um jogo decisivo, o Thomas Partey seria titular no jogo de hoje, até porque o Merino também. Eu gostaria de falar até sobre o Calafiori, que é claro que eu gostaria de ver ele jogar, mas o time fez uma partidaça contra o Aston Villa, e o time já sabe o esquema tático, já sabe o que o Arteta vai pedir. Então ele já está acostumado a entregar aquilo no treinamento, ele já sabe o que o Arteta vai querer desde dentro de campo. O Calafiori ainda está entrando nesse time do Arsenal e ainda está se acostumando com esse estilo de jogo, e a mesma coisa vai ser com o Mikel Merino. Demora um tempo de adaptação, demora um tempo até ele se acostumar com esse estilo de jogo, e depois de um tempo vamos ver o que vai acontecer, mas é aquilo que você disse. O Thomas Partey, a gente sabe que ele não vai jogar a temporada inteira. E para fazer essa análise um pouco mais detalhada de cada ponto do time do Arsenal, vamos falar agora sobre a defesa, né, Pedrão? Porque a gente teve mais um clean sheet, a gente teve o David Raya ganhando como Man of the Match, sendo eleito pela torcida do Arsenal e sendo eleito também Man of the Match pela Premier League. E o Raya, a gente vinha falando como que ele vinha se adaptando ao Arsenal, vinha mudando a sua forma de ser goleiro. A gente falou isso no último jogo, como ele mesmo disse, que o treinador de goleiros do Arsenal mudou essa forma dele se enxergar como goleiro, e ele vem entregando atuação após atuação no mais alto nível, né? E o Saliba, ele mantém também uma régua lá no alto. Se algum jogador quiser a vaga do Saliba, ele vai precisar se tornar o melhor zagueiro da Premier League, porque o Saliba se ele não estiver no top 1, ele está no top 2 dos melhores zagueiros da Premier League. O Arsenal, a gente já falou aqui no vídeo das expectativas, né? Que a gente já tinha visto o Arsenal no ano passado com a melhor defesa do campeonato, que a gente não esperava nada menos do que isso, né? Porque a gente viu o Arsenal se reforçando ainda mais, e isso foi, né, com aquele encaixe na esquerda. Então o Timber entrou no lugar do Zinchenko, isso é uma mudança mais evidente, né? Porque foi uma substituição de uma peça por outra. Mas o Arsenal ele se mantém consistente na defesa, né? Então acho até que no jogo contra o Wolves o Arsenal correu menos riscos, e nesse jogo contra o Villa a gente viu o Arsenal sofrendo um pouquinho mais, né? As arrancadas ali do Rodgers e basicamente isso. Teve uma falha ali também que a bola sobrou no pé do Watkins. Mas o Arsenal, nessa do Watkins, no primeiro tempo, o Arsenal deu um pouquinho de sorte,
não tinha muito como salvar ali, ele chutou para fora. O Raya foi o jogador da partida e não à toa, né? Porque fez uma defesa dificílima ali embaixo da trave, praticamente, né, voltando ali, porque ele já tinha caído para fazer a defesa no chute do Onaná que desviou, né? Então o chute desvia, a bola bate no travessão, o Raya já havia se jogado ali para tentar fazer uma defesa e a bola cai na cabeça do atacante dos caras, do artilheiro dos caras. Na frente do gol ali não tinha nem muito tempo e o Raya fez uma defesa espetacular, além de manter a segurança, né, na partida inteira. Ele sai muito bem do gol, acho que esse é um dos pontos positivos também do Raya, até com relação ao Ramsdale, que ele sai muito bem do gol. Então o Raya vai se destacando aí, mais um jogo ótimo dele. Espero que a gente não queime a língua, né, que no próximo jogo ele não é porque o campeonato é longo, mas ele já fez duas exibições ali dignas de destaque. Tá saindo bem também, iniciando as jogadas do time, então merecidíssimo destaque pro Raya aí. E também pro Saliba, que, cara, acho que não tem nenhum zagueiro no mundo hoje que é melhor que ele na recuperação, velho. A transição ali, uma bola que você tem que correr para trás, o Saliba quando corre para trás, o bote dele é certeiro. E isso é uma coisa que, se você é 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás, você faz um pênalti, você erra o bote. Então, cara, o Saliba ele já mostrou diversas vezes ali nos jogos do Arsenal que ele, né, nesse quesito da recuperação, em fazer um desarme dentro da área, ele é extremamente seguro e ele é um pilar aí da defesa do Arsenal. Eu já falei que eu confio em todos, acho que todos são de elite ali, mas eu acho que o Saliba ele nos convence a cada jogo de que ele é uma peça fundamental ali ele é um craque jogando na zaga, né, Leandro? Você foi muito bem em falar isso, né, Pedrão? Porque realmente o Saliba é um craque jogando na zaga, né? Como esse jogador francês que saiu do Arsenal por um tempo, foi emprestado, depois voltou ao Arsenal e mantém uma solidez defensiva tão importante, né? O Mário Marra trouxe uma informação muito boa na transmissão dos canais Disney sobre o Saliba. Quando ele está dentro do time, o Arsenal normalmente vence. Quando ele sai do time por ventura de cartão, por ventura de lesão, o Arsenal ou empata ou perde. Ainda bem, o Arsenal perde muitas poucas vezes, principalmente depois que o Arteta deu uma atenção maior, depois daquela primeira temporada que o Arsenal brigou lá em cima, e teve toda a questão do holding, e como que a defesa ficou exposta. Então o Arteta trabalhou melhor esses momentos, mas mesmo assim o Saliba ele é esse jogador que traz uma solidez defensiva tão grande e ele marca tão bem essa transição dos times adversários, porque dificilmente você vai passar dele na velocidade. Ele consegue recuperar a bola, ele consegue matar contra-ataque, ele consegue armar um contra-ataque também, porque ele tem uma ótima saída de bola. E é aquilo, né? Ele estando num nível tão alto, ele também melhora quem está do lado dele, né? Então a gente vê o Gabriel Magalhães chega no nível mais alto dele ali, com o Saliba como dupla. A gente vê o Ben White também elevando o nível ali, se tornando um dos melhores laterais da Premier League, com o Saliba sendo esse jogador que protege as suas costas ali, entre aspas. E a gente vê agora uma crescente do Timber também, e a gente espera ver do Calafiori, né? Até do próprio Thomas Partey a gente vê uma crescente com o Saliba sendo esse jogador que traz segurança ali atrás. Então eu acho que o time do Arsenal inteiro, ele vê o Saliba como uma base, eu acho não só uma base no seu estilo de jogo e como ele traz estabilidade para o time do Arsenal, mas também como ele é uma base também do grupo do Arsenal, né? A gente viu ele ali na comemoração do Trossard pedindo para o Trossard fazer a comemoração costumeira dele. Então ele é esse jogador que traz uma vivacidade não só esportivamente, mas também traz uma vivacidade para o grupo, com a família Arteta, né? Que o Arteta tanto impele ali na mente do torcedor. E falando do Trossard, né? Vamos falar do ataque então, Pedrão? Porque o Trossard teve um dia aí de genialidade, como costumeiramente também vem tendo, né? Que jogador, que achado que o Arsenal teve ali no Brighton. E tem brasileiro que não está correspondendo às expectativas, né, Pedrão? Exatamente, cara. O Trossard,
ele é um querido, mano, não tem outra palavra, porque, velho, todo mundo da torcida do Arsenal gosta demais do Trossard, porque ele chegou assim, quietinho, sabe? É uma contratação que não teve badalação, não teve nada. E, e assim, pô, o Arsenal tava atrás do Mudryk para pagar 100 milhões na janela de inverno da temporada retrasada, né? E chega o Trossard como plano B ali, um valor de aproximadamente ali 30 milhões, um pouquinho mais talvez. E ele chega ali, não exigiu titularidade, nada, e pô, é impressionante ver como ele entra cada jogo e tá sempre ajudando. Ele ajuda dando assistência, faz muito gol. Eu costumo usar um termo aqui para falar do Trossard, que ele é o chuta-chuta, velho. E ainda bem que porque o Arsenal tem poucos jogadores com essa característica. E ele não é um chuta-chuta porque ele quer só fazer gol. Ele realmente tem isso como uma qualidade, né? Ele chuta muito bem, tanto de dentro da área quanto de fora da área. Ele chuta muito bem com as duas pernas. E também tem ali essa capacidade de fazer uma leitura ali do cenário de quando tá bom para chutar e quando não. Então ele é um cara que, pô, caiu como uma luva no time do Arsenal e é um cara que tá sempre fazendo a sombra do Martinelli ali na esquerda, né? Mas uma coisa que talvez já esteja até batida de se comentar é que, pô, quando ele sai do banco parece que é certeza que ele vai fazer um gol, velho. Então, cara, não tem jeito, mano. Não tem jeito. O Trossard é muito. Ele é muito importante, cara. Eu não sei uma palavra pra definir. Pô, eu amo esse cara, mano. Não tem o que dizer. E aí uma contrapartida ao Trossard, né, é que o Jesus não tá conseguindo dar a sequência, né? Ele chegou muito bem no começo da temporada passada ali, até como um líder do time, né? Chegou muito bem, parecendo que o ataque ele ia ser o principal atacante, ele ia ser um cara artilheiro do time, né? Se a gente pegar ali a primeira temporada dele, fazendo muito gol. E tá indo agora para a terceira temporada dele e não teve tanto sucesso, primeiro por conta de lesões e tal. Fez uma cirurgia agora, né, nesse início de temporada, né, antes do início de temporada, final da temporada passada, mas ficou de fora dos relacionados para esse jogo de novo por conta de lesão. Então parece que a gente não vai poder contar tanto com esse Jesus artilheiro, esse Jesus importante aí na rotação, porque tá perdendo muitos jogos o Gabriel Jesus, Leandro. O Gabriel Jesus, ele tá sofrendo do mesmo mal que o Thomas Partey sofre, né? Dificilmente a gente vai ter o Jesus por uma temporada inteira. Eu acho que a gente, quando ele tava no City, a gente não tinha essa percepção, porque ele jogava pouco, né? O City tinha ele como seu principal centroavante, o Kun Agüero, e quando ele entrava ali como um falso 9. Dificilmente ele entrava como centroavante, né? Era quase que o Julián Álvares e o Haaland ali, sendo que o Julián Álvares teve mais oportunidade e também mostrou mais no City que o Gabriel Jesus. Mas o Jesus, você falou bem demais, ele chega mostrando ao que veio no início da temporada passada, faz golaço, ajuda muito o Arsenal. Ele é esse jogador que tem muita habilidade, é um jogador que tem muita força física, que consegue ajudar muito o Arsenal. É claro que o gol talvez não seja a sua principal valência, mas é um jogador que ele não precisa fazer o gol, porque ele gera muita oportunidade de gol, muita chance clara de gol. E é uma tristeza ver ele perdendo tanto tempo da temporada e tantos jogos por essa questão física, né? Porque ele é um jogador que é importantíssimo nessa rotação, até para depois poder descansar o Havertz, poder dar ali uma outra dinâmica na ponta. O Trossard ali, por exemplo, pode jogar como esse jogador centralizado e o Gabriel caindo pela ponta, ou os dois inverterem. Então é triste ver esse jogador que a gente tanto gostou e tanto sentiu entrada positiva dele no time, né, na temporada passada. Infelizmente, no início da temporada, ele praticamente não jogou. Mas você falou do Trossard, e você disse muito bem uma frase, que o Trossard ele veio, não exigiu uma titularidade, e ele sendo sempre uma sombra ali do Martinelli. Mas essa sombra está começando a se tornar luz e brilhar mais que talvez o próprio Martinelli, né?
porque o Martinelli vem de partidas ruins, vem de uma temporada em queda, né? A temporada passada do Martinelli, é claro que teve a questão da lesão, que tirou ele da maior parte da temporada, mas quando volta ele não tem um rendimento positivo, ele não joga muito bem, e ele vem tendo esses jogos, principalmente agora no início da temporada, esses jogos mais truncados, né? Contra o Aston Villa, ele fez até o bom jogo, mas não é aquele Martinelli que a gente está acostumado a ver, que vai para cima, que tenta o drible, que invade a área, que pega a bola, leva para o meio campo, faz um dois, passa em velocidade. É um jogador que parece muito preso e um jogador que parece que não tenta mais o lúdico, né? Ele muitas vezes pega a bola, corre, perde a bola. Aí ele toca, mas não tenta uma jogada individual, não tem aquelas invasões na área que a gente está tão acostumado. É um jogador que pega a bola e tenta cruzar, não tenta finalizar. O Martinelli tem uma boa finalização. Então é um jogador que a gente espera muito dele. E o Trossard, a gente, quando ele chegou, a gente não esperava tanto dele. Eu até tinha brincado em off com alguns amigos que eu achei que o Arsenal tinha ido no jogador errado do Brighton, porque foi no Trossard e não no Mitoma. O Mitoma, claro, continua sendo um jogadoraço, mas o Trossard foi uma opção muito boa, porque o Mitoma talvez sairia mais caro também, mas o Trossard foi uma opção muito boa, e o que ele entrega no Arsenal, o que ele está entregando na temporada passada e nessa temporada, é algo que eu, como torcedor, não imaginava. Eu não imaginava que esse jogador chegaria e teria tanta importância para a rotação do Arsenal quanto ele tem. Porque ele é um jogador que finaliza, que faz gol, que leva o time do Arsenal de novo ao ataque, que faz gol importante quando precisa. Gol contra o Manchester City na Community Shield. E esse jogador que a gente sabe que quando precisar de um gol, pode dar a bola para o Trossard, porque ele dificilmente vai errar. Dificilmente ele vai pipocar. Então, um jogador que, por exemplo, porventura numa Champions League, é um jogador que tem uma qualidade muito grande para poder ajudar o Arsenal nesse jogo. Mesmo que não seja titular, é aquele jogador que a gente vinha falando antes, que talvez do banco do Arsenal tinham muitos jogadores que poderiam entrar e mudar uma partida, como o Nketiah, o Fábio Vieira, mas o Trossard é esse jogador. Ele pode entrar na partida e ele vem fazendo isso, ele entra na partida e muda totalmente a dinâmica, né, Pedrão? Exatamente, né? Sobre o Martinelli, realmente ele faz um tempo que não entrega o mesmo rendimento do que aquele Martinelli que a gente viu meteórico até na primeira temporada do Jesus, acho que foi. Pô, ele também ganhou muito protagonismo, o valor dele subiu, do passe dele subiu bastante também, porque ele estava fazendo muito gol e também fazendo muitas jogadas, né? Depois da lesão que ele teve ali na temporada passada, ele teve um pouquinho mais de dificuldade para voltar, até também pelo bom desempenho do Trossard. E eu acho que falta um pouquinho de ritmo também nele. Ele é um cara que eu gosto muito também, porque ele tem uma característica diferente, tanto da do Trossard quanto do Saka, jogando na direita, né? Que ele é um cara bem mais de explosivo, de bola no espaço, do que de bola no pé, como é o Saka. Então, eu acho que talvez o Martinelli, como ele precisa mais de espaço para jogar, talvez os outros times já tenham ali dado um jeito de se resguardar e não dar tanto espaço para ele, porque sabe que pode ser agredido. Mas acho que também tem também esse fator de ritmo dele. A gente está só na segunda rodada aí da Premier, eu acho que vale a pena ir dando esse tempo para ele, porque ele é um cara que quando ele tá bem, também ele faz muita diferença. Acho que principalmente a transição com o Martinelli é absurda, porque é um cara de muita velocidade, coisa que o Trossard não é, por exemplo. Ele até entrega uma velocidade ali, mas o Martinelli ele já tem capacidade de fazer uma transição de campo inteiro, né? De área a área, se precisar. Então ele é um cara com uma característica que só ele tem ali no Arsenal. Talvez o Nelson tenha, mas não tem o mesmo patamar de atuação, né? Então, até por ser brasileiro também, cara. Então o Martinelli é um cara que eu gosto demais e que eu acho que vale muito a pena a gente ter um pouquinho mais de paciência com ele.
realmente assim não fez duas primeiras partidas boas. Fez um belo gol contra o Manchester United na pré-temporada até, que era o que a gente, né, que a gente está esperando dele, um brilho ali, né, de chamar a responsabilidade, fazer uma jogada individual. Mas acho que dando um pouquinho mais de tempo para ele, a gente vai ver o Martinelli voltando a brilhar aí na Premier, Leandro. Eu concordo, eu também sou fãzaço do Martinelli. O Martinelli é um dos caras que, quando o Arsenal estava construindo essa boa fase, o Martinelli foi um dos protagonistas, né? Junto aí do Saka, do Odegaard. Então, o Martinelli, eu torço muito por ele, não só por ser torcedor do Arsenal e também por ele ser brasileiro, mas também por ser um cara que sempre se esforçou, que sempre deu a vida pelo Arsenal e sempre mostrou um patamar de atuação. Você citou bem quando fez a comparação com o Nelson, um patamar de atuação que ele sempre mostrou muito alto. Então, eu realmente acho que é só ali um deslize. Todo jogador vai ter na carreira isso. O Saka teve temporada passada, o Odegaard já teve outra oportunidade. O Havertz, quando chega na temporada passada, estava vindo de uma queda. Então, o Martinelli é natural de passar por isso, todo jogador vai passar por isso, e a gente torce para que ele revide. Eu acho que, Pedrão, a gente falou de espaço, e tem um jogador que jogou na esquerda no último jogo, contra o Aston Villa, que talvez possa ser um gerador de espaço para o Martinelli, né? Que é o Calafiori, né, Pedrão? O Calafiori estreou aí na Premier League, finalmente a gente viu o sucessor de Maldini entrando aí nos campos ingleses, né? E o Calafiori fez uma boa partida, né? Entrou ali aos 77 minutos de jogo em campo e fez uma partida mais pautada na defesa, né? A gente viu pouca transição dele em defesa e ataque. A gente sabe que uma das principais valências dele é essa ultrapassagem. Eu gosto de fazer muito esse paralelo do Calafiori com o Kvadia, né? O que o Kvadia faz no Manchester City de ser esse jogador que é um zagueiro improvisado na esquerda e que chega muito bem no ataque, dá essa profundidade para o time, dá essa dinamicidade diferente. E você trouxe muito bem que o próprio Calafiori disse que o John Stones é esse jogador de referência que ele utiliza, né? Então, é um jogador que a gente sabe que trouxe uma mudança aí para o futebol. O John Stones é esse jogador que, com o Guardiola, um zagueiro que se mostra ali no meio campo, e o Calafiori, ele traz talvez uma retomada diferente disso, né? Porque o John Stones ele se torna um volante ali, meio que o time se tornou com o Arteta, mas o Calafiori é muito mais um líbero ali, né? Ou seja, joga como zagueiro. Porque ele pega a bola e não vai só até o meio campo como vai o John Stones, ele vai até o ataque. E a gente viu isso, por exemplo, no gol que classificou a Itália para as oitavas de final na Euro. E o Calafiori pega a bola da defesa, leva até o ataque, toca para o Zaccagni e o Zaccagni faz o gol. Então a gente pode ver muito dessa movimentação dele por dentro e deixando a ala ali livre para o Martinelli, porque ele vai atrair ali os jogadores para ele e vai poder liberar espaço ali para o Martinelli poder explorar, né? Exatamente, né? E a gente não conseguiu ter uma amostragem muito grande do que ele pode fazer ali, mas como você falou no começo também, né? Acho que o Arteta ele vai ter bastante paciência para ir colocando o Calafiori aos poucos no jogo, para ele ir se ambientalizando com o estilo de jogo do time, com a filosofia e tudo mais. Ele jogou praticamente 10 minutos ali, tomou uma mãozada na cara do Emi Martinez, se envolveu ali numas brigas, mas a gente já pôde ver ele, né, que ele ocupando o espaço ali defensivamente, que foi o que ele precisou fazer mais ali no finalzinho do jogo. Foi uma ocupação de espaço muito grande, uma imposição ali, né, para com o jogador, geralmente o ponta, né, do time adversário, que vem para cima dele ali. Então é um cara que, como a gente mencionou nas expectativas, ele é o cara que tende a ser o mais completo, muito seguro defensivamente e também que faz essa saída de bola, esse espaço que ele pode dar para quem estiver jogando na esquerda também. É um cara que eu tô também curioso para ver um pouquinho mais, mas a gente já vê um cara muito empenhado ali e que pode oferecer muito qualificado para ajudar o Arsenal aí, principalmente defensivamente. Você disse muito bem.
E o Calafiori ele traz. É interessante, né, a gente ver que o Arsenal, então, ele tem 4 opções ali para lateral esquerda. O Kivior, que é esse jogador que pode jogar muito mais como zagueiro, ele tá ali com opção para a zaga, mas também pode fazer uma lateral esquerda. O Zinchenko, que é esse lateral, que é um lateral mais construtor, que vai ali mais para o ataque para poder ser um auxiliar do Odegaard e liberar espaço também ali para o Declan Rice no momento, mas no futuro pode ser o Mikel Merino. O Timber, que se junta ao Partey para poder fazer essa dupla de primeiros volantes ali, né? E ficar muito mais no estilo defensivo para poder liberar os jogadores para o ataque. E algo que o Calafiori fez, que foi interessante perceber, o Calafiori ele fica mais postado defensivamente e quem sobe é o Gabriel Magalhães, né? Gabriel Magalhães, depois que o Calafiori entrou, Gabriel Magalhães deu 2 lançamentos e a gente via ele muito mais se postando um pouco acima da linha de defesa ali, e a linha de defesa ficava Calafiori, o Saliba e o Ben White. Então ficava uma linha de 3 ali, do mesmo jeito, e quem saía dessa linha era o Gabriel Magalhães para poder fazer esses lançamentos que ele consegue fazer tão bem. E isso é importante porque para os times também não saberem qual o padrão que o Arsenal vai utilizar, né? Então, galera, espero que você tenha gostado desse corte. Como eu disse aí no início do vídeo, o episódio inteiro do podcast vai estar aqui no canal, então calma que vai sair também lá no Spotify. Então já deixa o like se você esqueceu. Eu disse lá no início do vídeo, pode deixar o like no início, mas se você não deixou, a gente perdoa, nosso coração perdoa. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber dos outros episódios. A gente vai tentar seguir esse estilo agora de postar os cortes primeiro e depois postar o episódio inteiro. Então eu espero que vocês gostem, deixe aqui no comentário se você gostou desse estilo.